Bem-vindo ao canal IA com Clareza, um canal que discute aspectos da inteligência artificial e do mundo do trabalho. Somos um grupo de especialistas em IA e hoje vamos falar sobre as expectativas relacionadas à entrada da IA no mundo do trabalho. Neste vídeo, vamos nos aprofundar nesse mundo em transformação, explorando as expectativas, os medos e as oportunidades trazidas pela IA. Investigaremos como os diferentes setores estão se adaptando, quais habilidades serão mais valorizadas no futuro e como podemos nos preparar para uma era em que humanos e máquinas colaborarão de maneiras antes inimagináveis. Junte-se a nós nesta jornada rumo ao futuro do trabalho, um futuro em que a IA promete ser tanto uma desafiadora quanto uma aliada. A IA tomará nossos empregos? À medida que a revolução da inteligência artificial se desenrola, essa pergunta paira na mente de todos. A inteligência artificial, ou IA, não é um conceito futurista. Ela está aqui agora e está transformando o mundo ao nosso redor em um ritmo impressionante. Ela está presente na maneira como fazemos compras, na maneira como interagimos e até mesmo na maneira como trabalhamos. Vamos fazer uma viagem no tempo para entender o surgimento da IA. Tudo começou em meados do século XX, quando alguns visionários começaram a explorar a ideia de máquinas que pudessem imitar a inteligência humana. Avançando rapidamente para o século XXI, a IA não é mais apenas um conceito, é uma realidade que está remodelando vários setores, da saúde ao transporte, das finanças ao entretenimento. Um aplicativo de IA é profundo e abrangente. Ela está ajudando os médicos a diagnosticar doenças, permitindo que os carros dirijam sozinhos e até mesmo que as instituições financeiras prevejam as tendências do mercado. Mas isso é apenas o começo. O crescimento da IA tem sido nada menos que exponencial. Somente na última década, os recursos da IA cresceram enormemente. Atualmente, os sistemas de IA podem compreender a linguagem natural, reconhecer imagens e até mesmo vencer os humanos em jogos complexos. Essa rápida expansão da IA levou à sua crescente integração em nossas vidas diárias. Ela está em nossos smartphones, em nossas casas e em nossos locais de trabalho. Está nos algoritmos que recomendam o próximo filme a ser assistido, nos assistentes virtuais que agendam nossos compromissos e nos robôs que fabricam nossos produtos. No entanto, com essa transformação, vem uma boa dose de apreensão. Há preocupações com a privacidade, a segurança e, é claro, com o emprego. À medida que a IA continua a evoluir e a se tornar mais capaz, é natural que nos perguntemos: será que a IA vai tirar nossos empregos? Embora o futuro não esteja definido em pedra, o que está claro é que a IA veio para ficar. É uma revolução que está mudando nosso mundo e está acontecendo agora mesmo. A revolução da IA chegou, e seu impacto sobre o emprego é uma preocupação urgente. Será que estamos à beira de um apocalipse de empregos com IA? Essa pergunta se tornou uma preocupação generalizada em nossa sociedade, e por um bom motivo. A IA, ou inteligência artificial, vem causando impacto, revolucionando vários setores e tornando-se parte integrante de nossa vida diária. De carros autônomos a atendimento automatizado ao cliente, os recursos da IA estão se expandindo em ritmo acelerado. No entanto, essa revolução tecnológica tem suas possíveis desvantagens. O medo de que a IA substitua os empregos humanos não é infundado. O Fórum Econômico Mundial prevê que, até 2025, cerca de metade de todas as tarefas de trabalho será realizada por máquinas. Isso não significa necessariamente que metade dos empregos do mundo desaparecerá, mas sim que muitas funções serão significativamente alteradas. Os setores que correm mais risco com esse apocalipse iminente de empregos com IA são aqueles com tarefas rotineiras e previsíveis. Os empregos dos setores de manufatura, transporte e varejo estão no topo dessa lista. Mas não são apenas esses empregos que estão em risco. Empregos de escritório, como contabilidade e trabalho jurídico, que envolvem muitas tarefas repetitivas, também são suscetíveis à automação. A escala potencial de perda de empregos devido à IA é impressionante. De acordo com um estudo do McKinsey Global Institute, em todo o mundo, entre 400 e 800 milhões de indivíduos poderão perder seus empregos devido à automação e precisarão encontrar novos empregos até 2030. Isso é equivalente a toda a população da Europa. No entanto, é importante lembrar que essas previsões são baseadas na tecnologia e nas tendências atuais.
A IA ainda está em sua infância e seus recursos estão evoluindo a cada dia. Além disso, esses números não levam em conta os empregos que a IA poderia potencialmente criar, um tópico que abordaremos mais adiante. Portanto, sim, o medo de um apocalipse de empregos com IA é real. É uma perspectiva assustadora pensar que as máquinas poderão nos substituir no local de trabalho. Mas será que esse medo é justificado? Será que estamos condenados a um futuro de desemprego generalizado ou podemos aprender a coexistir com a IA no mundo do trabalho? À medida que nos aprofundarmos no mundo da IA e dos empregos, tentaremos responder a essas perguntas urgentes. O medo de um apocalipse do trabalho com IA é real, mas ele se justifica? Nem todo mundo acredita em um apocalipse do trabalho induzido pela IA. Vamos ouvir o otimista. Neste mundo de avanços tecnológicos, existe um grupo de especialistas que vê a inteligência artificial não como uma ameaça iminente, mas como uma oportunidade. Eles argumentam que a IA tem o potencial de gerar mais empregos do que eliminá-los. Como assim? Você pode se perguntar. Bem, vamos nos aprofundar um pouco mais. Considere as tarefas rotineiras que consomem uma grande parte de nossas horas de trabalho. São tarefas repetitivas, demoradas e muitas vezes entorpecentes. E se essas tarefas pudessem ser automatizadas? E se uma máquina pudesse realizá-las com mais rapidez, eficiência e sem precisar de uma pausa para o café? É aí que entra a IA. Esses especialistas acreditam que a IA tem o potencial de nos libertar do trabalho enfadonho das tarefas rotineiras, liberando nosso tempo para nos concentrarmos em aspectos mais criativos, gratificantes e intelectualmente estimulantes do nosso trabalho. Eles argumentam que a IA pode aprimorar a criatividade humana, e não sufocá-la. Pense nisso. Menos tempo gasto na entrada de dados significa mais tempo para brainstorming, criação de estratégias e inovação. Menos tempo gasto em manutenção de rotina significa mais tempo para design, desenvolvimento e descoberta. Em essência, a IA poderia nos permitir fazer mais daquilo que nos torna humanos: pensar, criar e inovar. Além disso, a introdução da IA no local de trabalho também pode levar à criação de setores totalmente novos. Da mesma forma que o surgimento da internet levou à criação de empregos inimagináveis há algumas décadas, a IA poderá gerar uma nova onda de profissões que nem sequer podemos conceber no momento. No final das contas, tudo se resume à perspectiva. Embora seja verdade que a IA causará alguma perturbação no mercado de trabalho, esses otimistas acreditam que não devemos vê-la como um prenúncio de destruição de empregos, mas sim como um catalisador para a criação de empregos e o avanço humano. Como sugere nosso especialista, a IA pode não ser o assassino de empregos que tememos. Por outro lado, alguns especialistas alertam para o deslocamento maciço de empregos devido à IA. Agora vamos mudar nosso foco para uma perspectiva diferente. Há vários especialistas que veem o impacto da IA no mercado de trabalho com um olhar mais cético. Eles temem que o aumento da IA possa levar a uma perda significativa de empregos, potencialmente exacerbando a desigualdade de renda. A inteligência artificial tem o potencial de revolucionar o mercado de trabalho. Mas sem as devidas salvaguardas, ela também pode nos levar a uma nova era de disparidade econômica. Ela aponta para a automação de tarefas rotineiras, que já foram o pão e a manteiga de muitos trabalhadores. Veja a manufatura, por exemplo, diz ela. À medida que a IA se tornar mais hábil na execução de tarefas rotineiras, poderemos ver uma redução significativa no número de empregos nesse setor. Mas não é apenas o setor de manufatura que pode ser afetado. Especialistas advertem que a IA pode desestabilizar uma ampla gama de setores, desde o transporte e a logística até a saúde e o atendimento ao cliente. No entanto, acredita-se que ainda há tempo para evitar esse futuro distópico. Ela defende intervenções políticas para ajudar os trabalhadores a navegar nessa transição. Precisamos investir em programas de educação e treinamento para ajudar os trabalhadores a se adaptarem a um novo mercado de trabalho, diz ela. Também precisamos considerar políticas como uma renda básica universal para apoiar os que forem deslocados. Essas opiniões são compartilhadas por muitos profissionais da área. Eles argumentam que, embora a IA seja uma grande promessa, também devemos estar atentos às suas possíveis armadilhas.
Eles pedem uma abordagem equilibrada, que aproveite os benefícios da IA e, ao mesmo tempo, mitigue seus riscos. De fato, uma advertência severa. Mas será que existe um meio-termo? A resposta a essa pergunta está no centro de nossa exploração da IA e de seu impacto no mercado de trabalho. À medida que nos aprofundamos nessa questão, fica claro que o debate sobre IA e empregos é tão complexo quanto polêmico. Mas é uma conversa que precisamos ter, pois as decisões que tomarmos hoje moldarão o mundo do trabalho para as próximas gerações. A IA pode de fato ser uma criadora de empregos? Essa é uma pergunta que parece contraintuitiva em relação à desgraça e à tristeza que ouvimos com frequência sobre automação e perda de empregos, mas vamos dar uma olhada nisso de outro ângulo. Em primeiro lugar, é importante entender que, ao longo da história, a tecnologia tem sido uma criadora de empregos. Quando a Revolução Industrial substituiu o trabalho manual por máquinas, isso não significou o fim do trabalho. Em vez disso, levou à criação de novos empregos que não poderíamos ter imaginado antes. Da mesma forma, o advento da internet não acabou apenas com os carteiros e bibliotecários. Ele levou ao surgimento de desenvolvedores da web, analistas de dados, gerentes de mídia social e muitas outras funções que eram inimagináveis há apenas algumas décadas. Então, por que a IA deveria ser diferente? Certamente, a IA automatizará algumas tarefas, mas também está pronta para criar categorias de empregos totalmente novas. Essas categorias podem variar de especialistas em ética de IA, que garantirão que os sistemas de IA tomem decisões justas e imparciais, a instrutores de IA que ensinarão os sistemas de IA a executar tarefas. E não vamos nos esquecer dos empregos que serão criados para construir, manter e aprimorar esses sistemas de IA. Além disso, a IA tem o potencial de aumentar a produtividade e gerar riqueza, o que, por sua vez, pode levar a um aumento de empregos em vários setores da economia. Considere o seguinte: cada emprego que a IA cria no setor de tecnologia pode levar à criação de vários empregos em setores não tecnológicos, como varejo, construção, saúde e educação. Por fim, a IA também pode criar empregos ao resolver grandes problemas. Pense nas mudanças climáticas, nas doenças e na pobreza. A IA, com sua capacidade de analisar grandes quantidades de dados e fazer previsões, pode desempenhar um papel fundamental na solução desses problemas. E, ao fazer isso, ela pode criar empregos em áreas como ciência ambiental, saúde e assistência social. O potencial da IA para criar empregos oferece um vislumbre de esperança. Sim, a revolução da IA pode causar algumas perturbações, mas a história sugere que, no longo prazo, ela pode muito bem ser uma criadora líquida de empregos. Independentemente do fato de a IA tirar ou criar empregos, como podemos nos preparar para o futuro da IA? Essa é a pergunta que deve estar na vanguarda de nossas mentes ao navegarmos pelas águas desconhecidas da inteligência artificial. Em primeiro lugar, a educação desempenha um papel fundamental nessa preparação. O futuro mercado de trabalho provavelmente exigirá uma mudança nas habilidades que estão em demanda. Não se trata de ser mais esperto que as máquinas, mas sim de aprender a trabalhar com elas. Enfatizar o estudo de IA, aprendizado de máquina e ciência de dados pode equipar as próximas gerações com as ferramentas necessárias para não apenas sobreviver, mas prosperar na era da IA. Mas não se trata apenas de habilidades técnicas. Habilidades interpessoais, como criatividade, pensamento crítico e inteligência emocional, não podem ser replicadas pela IA e continuarão a ser altamente valorizadas. Portanto, é fundamental uma abordagem educacional holística que equilibre o conhecimento técnico com essas habilidades humanas. Mas esse não é apenas o trabalho das instituições educacionais. Os governos também têm um papel importante a desempenhar. Eles precisam criar políticas que incentivem o aprendizado contínuo e o retreinamento, ajudando aqueles que já estão na força de trabalho a se adaptarem ao cenário em transformação. Os incentivos para que as empresas ofereçam educação e treinamento contínuos para seus funcionários podem ser uma forma de alcançar esse objetivo. As empresas têm um papel a desempenhar. Elas devem ser proativas no fornecimento de programas de treinamento, preparando seus funcionários para as mudanças que a IA trará. Isso não é apenas para o benefício dos funcionários, mas para a própria empresa, garantindo que ela permaneça competitiva em um mercado em rápida evolução. Por fim,
cabe a cada um de nós, como indivíduos, assumir a responsabilidade por nosso próprio aprendizado. Com a riqueza de informações disponíveis na ponta dos dedos, temos a oportunidade de aprender e nos adaptar continuamente. Concluindo, a preparação para o futuro da IA não é uma tarefa para uma única pessoa ou entidade, mas uma responsabilidade compartilhada. Governos, empresas, instituições de ensino e indivíduos precisam trabalhar juntos para garantir que estejamos prontos para abraçar as mudanças que a IA inevitavelmente trará. A preparação para o futuro da IA é uma responsabilidade compartilhada. Então, a IA vai tirar nossos empregos? A resposta é um paradoxo. Em nossa jornada pela revolução da IA até o possível apocalipse do emprego, ouvimos especialistas, otimistas e pessimistas. Refletimos sobre o impacto da IA na criação de empregos e consideramos como podemos nos preparar para um futuro influenciado pela IA. Vamos voltar à nossa pergunta principal. A IA vai tirar nossos empregos? Sim. Inevitavelmente, alguns empregos serão interrompidos e até eliminados. A automação sempre fez isso, desde os dias da Revolução Industrial. A IA é simplesmente a última reviravolta nessa narrativa contínua. Os empregos que envolvem tarefas repetitivas, padrões previsíveis e interação humana limitada são os que correm maior risco. Mas aqui está o outro lado da moeda, a parte do paradoxo que é promissora e tem potencial. A IA também pode ser uma poderosa criadora de empregos. Como já discutimos, ela pode estimular o surgimento de novos setores e profissões. Pense nos empregos que não existiam há 20 anos. Gerentes de mídia social, cientistas de dados, desenvolvedores de aplicativos. Essas funções surgem dos avanços tecnológicos, e a IA provavelmente estimulará inovações semelhantes. Além disso, a IA pode nos ajudar a trabalhar de forma mais inteligente, não mais difícil. Ela pode assumir tarefas rotineiras, liberando-nos para nos concentrarmos no trabalho que exige criatividade, empatia e pensamento estratégico, áreas em que os humanos ainda têm vantagem. Ela pode aumentar nossas capacidades, tornando-nos mais produtivos e eficientes. O paradoxo da IA, portanto, não é uma simples história de destruição de empregos. É uma história de transformação, de ruptura equilibrada pela criação. É um lembrete de que nosso futuro não é predeterminado por algoritmos ou máquinas. Ele é moldado por nossas escolhas, nossa adaptabilidade e nossa resiliência. No final, o impacto da IA nos empregos pode ser menos sobre a tecnologia em si e mais sobre como escolhemos usá-la. Podemos temer a IA ou adotá-la. Podemos resistir à mudança ou podemos nos adaptar e evoluir. A escolha, como sempre, continua sendo nossa. Isso conclui nossa jornada pelo impacto da IA no mercado de trabalho. Olhando para o futuro com otimismo e preparação. A jornada à frente está cheia de desafios, sim, mas também de inúmeras oportunidades. Estar equipado com as habilidades certas é o primeiro passo crucial para não apenas sobreviver, mas prosperar nesta nova era. Vamos embarcar juntos nessa jornada de transformação e crescimento, prontos para abraçar o que o futuro nos reserva. Obrigado por nos acompanhar aqui. Nosso conteúdo é o resultado de muito trabalho e pesquisa. Se você gostou, deixe um like e compartilhe este vídeo. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sino de notificação. Dessa forma, você saberá quando publicarmos novos vídeos. Seu apoio é extremamente importante se quisermos continuar com este projeto.